Lugar onde o tempo sorri. Ela chegou sem anunciar nada a ninguém. Não houve despedidas dramáticas nem promessas de retorno. Apenas fechou a porta do apartamento antigo, entregou as chaves e colocou 2 malas no porta-malas de um carro alugado. O plano era simples demais para assustar. Ficar um tempo fora, respirar, ver o que sobrava quando o barulho cessasse. A cidade parecia feita de pausas. As ruas não corriam, os passos não competiam, o tempo não pressionava. As casas tinham janelas abertas mesmo no fim da tarde, como se confiar no mundo fosse um hábito antigo. Ela caminhou devagar até a pequena casa que alugara por indicação de uma conhecida distante. A porta rangia um pouco, mas o interior era claro, limpo, quase acolhedor demais para quem vinha de tantos meses apertados por dentro. Na primeira noite dormiu com a janela aberta. Não por coragem, mas por cansaço. O silêncio não era vazio. Tinha sons pequenos, honestos. Um cachorro ao longe, o vento leve, passos espaçados de alguém que voltava para casa. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu urgência em ser outra pessoa. Ele morava ali desde sempre, ou desde o suficiente para que ninguém mais perguntasse por quê. Quando mais novo, acreditava que partir era sinal de coragem. Com o tempo, descobriu que ficar também podia ser. A cidade o conhecia pelo nome, pelo cumprimento discreto, pelo hábito de sentar sempre no mesmo banco da praça. Tinha deixado de correr atrás de grandes promessas. Aprendera a reparar em detalhes. A cor do céu antes da chuva. O pão ainda quente pela manhã. A tranquilidade de não precisar provar nada. Alguns diziam que ele se acomodara. Ele preferia pensar que tinha escolhido. Naquele dia, viu a mulher nova passar pela rua com passos cautelosos, como quem pisa em território frágil. Não foi curiosidade imediata, nem interesse romântico. Foi reconhecimento. Ele conhecia aquele jeito de olhar em volta, buscando sem saber o quê. O café era o tipo de lugar onde ninguém se apressava. Ela entrou para fugir do vento leve da manhã e pediu algo quente sem olhar o cardápio. Ele estava ali, como quase sempre, lendo um jornal antigo que já não trazia notícias urgentes. O encontro aconteceu de forma simples. Uma cadeira puxada, um pedido de açúcar emprestado, um comentário sobre o clima. Conversaram como quem testa a água com a ponta dos dedos. Nenhuma pergunta invasiva, nenhum resumo de vida. Você é nova por aqui, ele disse sem curiosidade excessiva. Só por enquanto, ela respondeu sem saber se era verdade. Quando saíram, caminharam juntos alguns metros. Depois se despediram. Não houve troca de números, nem promessas. Ainda assim ela sentiu algo raro, leveza sem euforia. Eles passaram a se encontrar sem combinar. No mercado, na padaria, na praça ao fim da tarde. As conversas cresceram como plantas bem cuidadas, sem pressa, sem excesso. Ela contou sobre o cansaço que a trouxera até ali, sem entrar em detalhes. Ele falou sobre ter ficado quando todos foram embora, sem se justificar. Não havia necessidade. Eles não tentavam se impressionar. Apenas existiam. Aos poucos o riso apareceu. Depois o silêncio confortável. Um dia ela percebeu que esperava por aqueles encontros. Não como quem precisa, mas como quem gosta. Naquela cidade, os dias não competiam entre si. Ela começou a acordar sem sobressalto, a comer sem distração, a caminhar sem destino. Ele observava de longe, respeitando o ritmo dela. Houve tardes em que sentaram lado a lado sem dizer nada. Ele não tentou preencher o silêncio. Ela agradeceu em silêncio por isso. Era estranho perceber como a ausência de expectativa podia ser tão confortável. Quando se deram conta, já não eram apenas 2 conhecidos. Havia um espaço compartilhado, invisível, mas firme. Numa noite tranquila, ela foi até a casa dele. Cozinharam algo simples. Conversaram sobre coisas pequenas. O toque aconteceu sem pressa, quase como continuação natural da conversa. Depois, deitados lado a lado, ela pensou em tudo o que não dissera. Ele pensou em tudo o que não perguntou, e ambos sentiram que estava certo assim. Não havia promessa, mas havia escolha. Nos dias seguintes, ela começou a pensar no futuro, não como plano, mas como pergunta. A cidade continuava oferecendo abrigo. Ele continuava ali, presente sem cobrar. Ela recebeu uma mensagem antiga da vida que deixara. Leu, fechou o celular, guardou no bolso. Não respondeu. Ainda. Naquela tarde encontrou-o na praça. Sentaram como sempre. Ele percebeu algo diferente em seu olhar. Você vai embora? Perguntou sem medo. Ela respirou fundo antes de responder. Ainda não sei, mas sei que se for não será fugindo. Ele sorriu. Não como quem segura, mas como quem entende. Eles caminharam até o fim da rua. O sol descia devagar, como se respeitasse o momento. Nada estava decidido.
tudo estava possível. Ela pensou que talvez o amor fosse isso, um lugar onde o tempo não empurra, apenas acompanha. Ele pensou que ficar às vezes era o gesto mais generoso. E enquanto seguiam lado a lado, sem promessas ditas, ambos sabiam que aquela história ainda não tinha terminado. Apenas aprendido a respirar. Dias claros depois da chuva. Quando a chuva começou, ela já estava atrasada para a própria vida. Sentada em um café pequeno, observava as gotas escorrerem pelo vidro como se competissem para chegar primeiro ao fim. Tinha 40 anos recém-completados, um emprego estável demais para ser empolgante, relações interrompidas antes de criarem raízes e uma sensação persistente de que tudo o que importava já deveria ter acontecido. Foi nesse intervalo entre um gole de café frio e um pensamento cansado que ele entrou. Não chamou atenção de imediato. Nenhum impacto cinematográfico, nenhum instante suspenso no tempo. Apenas um homem comum, molhado da chuva, sacudindo o guarda-chuva com pouco sucesso, olhando ao redor em busca de um lugar vazio. Ela só percebeu sua presença quando ele perguntou com um sorriso contido: "Posso dividir a mesa? Prometo ocupar pouco espaço." Ela assentiu. Não por educação, mas porque dividir parecia menos solitário do que fingir independência. A conversa começou do jeito mais improvável, reclamando do clima. Ele disse que odiava a chuva quando precisava decidir coisas importantes. Ela respondeu que gostava, porque a chuva dava desculpa para não decidir nada. Riram. Um riso curto, honesto. Descobriram pequenas coincidências. Ambos tinham terminado relacionamentos longos nos últimos anos. Ambos sentiam que o mundo esperava mais deles do que conseguiam entregar. Ambos carregavam a estranha culpa de não estarem onde deveriam estar. "Às vezes sinto que estou atrasado", ele disse, mexendo no café. "Eu também", ela respondeu, como se todo mundo tivesse recebido um manual. E a gente não. Não houve flerte, houve reconhecimento. Quando a chuva diminuiu, nenhum dos dois teve pressa de ir embora. Eles passaram a se encontrar sem grandes planos, às vezes para um café rápido, às vezes para caminhar sem destino. Falavam de filmes antigos, manias estranhas, fracassos profissionais, piadas internas que surgiram rápido demais para parecer coincidência. Ele tinha um humor seco, inteligente. Ela ria com o corpo inteiro. Ele a ouvia sem tentar consertá-la. Ela não o pressionava a ser diferente do que era. Era fácil. E justamente por isso, nenhum dos dois ousava nomear o que sentia. Quando alguém insinuava algo, ela respondia: "Somos só amigos", e acreditava. O primeiro incômodo veio na forma mais silenciosa. A falta. Um dia ela percebeu que tinha algo importante para contar. E ele era a primeira pessoa em quem pensava. Ele, por sua vez, sentiu que algumas conquistas perdiam sentido se não fossem divididas com ela. Não era ciúme, era espaço. "Você já imaginou sua vida daqui a 5 anos?" Ela perguntou certa noite. Ele pensou antes de responder. "Antes sim, agora só consigo imaginar se você estiver nela." O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Foi revelador. O medo não era de amar, era de perder. Ela temia que transformar amizade em amor fosse exigir versões melhores de si mesma. Ele temia que, ao assumir algo, falhas antigas voltassem à superfície. "E se a gente estragar tudo?" ela disse. "E se não tentar for estragar também?" ele respondeu. Não houve beijo naquela noite. Houve mãos dadas, longas, firmes. O primeiro beijo veio dias depois, sem anúncio. Foi simples, sem pressa, sem espetáculo. O amor não entrou como tempestade. Entrou como claridade depois da chuva. Eles continuaram rindo, discutindo o que comer, planejando fins de semana comuns. A diferença era sutil, mas definitiva. Agora havia um nós, silencioso em cada decisão. Não falaram em casamento de imediato, nem em promessas grandiosas. Falaram em presença, em estar, em ficar. Houve dias difíceis. Houve cansaço. Houve insegurança, mas nunca houve solidão. Eles aprenderam que estabilidade não é ausência de conflito, é a certeza de não enfrentar nada sozinho. Anos depois, em outra tarde chuvosa, eles voltaram ao mesmo café. Não porque fosse especial, mas porque ali tudo havia começado sem que percebessem. Ela segurou a mão dele e sorriu. "Engraçado, eu achava que estava atrasada para a vida." Ele apertou de leve seus dedos. "A gente só estava esperando um pelo outro." A chuva caiu, e dentro deles fazia sol. Entre café, risos e domingos, ela gostava de chegar cedo ao mesmo café, sentar sempre na mesa perto da janela e pedir o mesmo pedido.
O mundo fazia mais sentido quando repetia pequenos rituais. Ele entrou atrasado, pediu qualquer coisa e sentou onde havia espaço. Era domingo, e ele parecia não se importar com horários nem repetições. O encontro aconteceu porque o café estava cheio. Dividiram a mesa, trocaram poucas palavras. Um sorriso aqui, outro ali. Nada parecia importante. E talvez por isso tudo fosse. Ele falava de ideias que começavam e terminavam no meio da frase. Ela escutava com atenção, organizando mentalmente tudo o que ele dizia. Ela falava de listas, horários e planos. Ele ria, não por zombaria, mas por admiração. O café esfriou. O tempo passou. Quando perceberam, já falavam como se aquele encontro estivesse marcado havia semanas. Ela gostava de saber como seria a semana inteira. Ele decidia o dia enquanto o dia acontecia. Ainda assim, começaram a se encontrar. Não porque planejavam, mas porque sempre acabavam no mesmo lugar. Ele a ensinou a deixar espaços vazios na agenda. Ela o ensinou que repetir também podia ser conforto. O que era acaso virou hábito. Os cafés ficaram mais demorados. Os silêncios mais confortáveis. Ele passou a chegar no horário dela. Ela passou a aceitar mudar o pedido, às vezes. Não havia grandes declarações. Apenas presença. Os domingos surgiram sem convite. Começaram com café em casa. Seguiram com músicas baixas, livros abertos e cochilos no sofá. Ela descobriu que não precisava preencher cada hora. Ele descobriu que ficar também era uma escolha. Riam de coisas simples. E isso bastava. Nunca falaram em para sempre. Falaram em próxima semana. No próximo café. No próximo domingo. E sem perceber, isso construiu algo firme. Ela não quis mudá-lo. Ele não quis tirá-la do eixo. Amar ali era somar. O tempo passou sem sustos. Eles continuaram diferentes. Continuaram juntos. E numa manhã comum, sentados no mesmo café de sempre, ela percebeu. A rotina que ela amava agora incluía o improviso dele. E o improviso que ele vivia agora sempre encontrava um lugar para voltar. Não houve pedido nem promessa grandiosa. Houve escolha, todos os dias. Entre cafés e manhãs lentas. Ela não entrou no café por desejo. Entrou por cansaço. O dia havia começado como tantos outros. O despertador tocando cedo demais. O celular vibrando com mensagens que exigiam respostas rápidas. A sensação persistente de que tudo acontecia rápido demais. Inclusive ela mesma. Ao dobrar a esquina rumo ao trabalho, viu a fachada discreta do café pela primeira vez com atenção real. Madeira clara, uma porta de vidro levemente embaçada e uma placa simples. Aberto. Sem pensar muito, entrou. O cheiro de café recém-passado a envolveu de imediato, junto a um silêncio acolhedor que parecia contrariar o mundo lá fora. Havia poucas mesas, nenhuma música alta, nenhum pedido apressado. O tempo ali parecia obedecer a outro ritmo. Sentou-se perto da janela. Pediu café preto. Apenas isso. Foi quando o notou. Ele estava em uma mesa próxima, mas não perto demais. Um livro aberto, as mangas da camisa dobradas até os antebraços, expressão tranquila. Não parecia alguém esperando algo. Parecia alguém que já tinha encontrado. Ela desviou o olhar rapidamente sem saber por quê. Talvez por não querer perturbar aquele momento. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia que não precisava fazer nada. Quando saiu do café, percebeu que havia chegado atrasada ao trabalho. E estranhamente não se importou. No dia seguinte passou pela mesma rua. E entrou de novo. Disse a si mesma que era só pelo café. Mas ao empurrar a porta, seus olhos procuraram antes mesmo que ela percebesse. Ele estava lá, na mesma mesa. Outro livro. A mesma serenidade. Dessa vez ele levantou os olhos primeiro. O encontro foi breve, quase tímido, mas suficiente para arrancar um sorriso discreto de ambos. Nada foi dito. Nenhum aceno. Apenas o reconhecimento silencioso de algo que começava a se repetir. Os dias seguintes seguiram o mesmo padrão. Ela passou a ajustar a rotina para chegar alguns minutos mais cedo. Ele parecia já saber disso, embora nunca comentasse. Os dois se tornaram parte do cenário um do outro, como a máquina de café ou o barulho suave das xícaras. Até que, em uma manhã chuvosa, o café estava mais cheio que o normal. Não havia mesas livres. Ela hesitou na porta. Ele fechou o livro. "Quer sentar aqui?" Perguntou simples, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela aceitou, e o silêncio entre eles não foi desconfortável. Foi confortável como um sofá antigo, como uma música conhecida. "Eu sou o Lucas", ele disse depois de um tempo. Ela sorriu, disse seu nome, e foi assim, sem pressa, sem espetáculo. As conversas vieram aos poucos. Primeiro sobre livros, depois sobre manhãs difíceis, sobre trabalhos que cansam mais do que deveriam,
sobre sonhos que não sabiam mais se queriam correr atrás ou apenas cuidar. Não havia perguntas invasivas, nem tentativas de impressionar, apenas curiosidade genuína. Ela contou que vinha se sentindo exausta, como se estivesse sempre atrasada para a própria vida. Ele confessou que havia aprendido, com o tempo, a desacelerar, não por escolha, mas por necessidade. Algumas coisas só aparecem quando a gente anda mais devagar, ele disse, mexendo o café. Ela guardou a frase. Passaram a sair do café juntos, caminhando alguns quarteirões antes de cada um seguir seu caminho. Às vezes falavam, às vezes apenas andavam. Era suficiente. O que mais a surpreendia era a ausência de ansiedade. Ela não se perguntava onde aquilo daria. Não criava cenários. Não temia o silêncio. Lucas respeitava os espaços como quem sabe que proximidade verdadeira não se impõe. Em um sábado, ele sugeriu que ela conhecesse uma pequena feira de rua que acontecia perto dali. Caminharam entre barracas, dividiram um pão quente, riram de coisas simples. Em nenhum momento ele tentou segurar sua mão, mas, quando ela escorregou no chão irregular, foi nela que ele se apoiou primeiro. Ela percebeu que gostava da forma como ele estava presente sem ocupar demais. Na despedida houve um abraço. Não longo demais, não curto demais, o suficiente para querer outro. O café deixou de ser apenas um lugar. Tornou-se um ponto de encontro, um marco silencioso do que estava nascendo. Certo dia, ela chegou atrasada. O café já estava quase vazio. Ele não estava lá. Sentiu uma pontada inesperada no peito. Quando estava prestes a sair, ele entrou apressado, molhado da chuva, o cabelo bagunçado. Achei que hoje não ia te encontrar, disse ofegante. Ela riu. Sentiu algo se acomodar no lugar certo dentro dela. Sentaram-se juntos, como sempre, mas dessa vez ele segurou sua mão sobre a mesa. Não como pedido, como certeza. Ela não soltou. O namoro aconteceu sem anúncio. Um dia estavam juntos. Simples assim. Havia domingos preguiçosos, cafés feitos em casa, conversas na cozinha enquanto a noite caía. Havia respeito pelos silêncios e risadas nos dias bons. Ela percebeu que não precisava se diminuir para caber ali, nem correr para acompanhar alguém. Lucas a amava como quem escolhe ficar. Todos os dias. E ela o amava da mesma forma, sem medo, sem urgência. Meses depois, voltaram ao café onde tudo começou. Sentaram-se na mesma mesa. Ela observou o lugar com carinho. Percebeu que não era o café que havia mudado sua vida. Era a decisão silenciosa de entrar. Lucas segurou sua mão. Gosto da nossa calma, ele disse. Ela sorriu, encostando a testa na dele. Eu também. E ali, entre xícaras e manhãs lentas, ela soube. Alguns amores não chegam para virar o mundo de cabeça para baixo. Chegam para fazê-lo finalmente parar no lugar certo. O dia em que o verão parou. O litoral não era exatamente o destino planejado. Foi mais um impulso. 2 dias livres, uma mochila leve, a necessidade silenciosa de respirar longe da cidade. O ônibus parou perto da orla ainda pela manhã, e o calor já anunciava que aquele seria um dia inteiro, espichado, sem pressa. Ela desceu primeiro. Pisou na calçada quente com sandálias simples e óculos escuros. Observou o mar como quem observa uma lembrança antiga, mesmo sem ter estado ali antes. Ele chegou minutos depois, carregando uma bolsa gasta, camiseta clara grudando levemente nas costas. Não se viram, ainda não. O verão parecia mais lento ali, como se o tempo tivesse decidido andar descalço. O sol subiu rápido. A praia começou a encher, mas ainda havia espaços de silêncio entre guarda-sóis. Ela procurou sombra. Encontrou apenas um pedaço estreito projetado por um coqueiro torto. Estendeu a toalha ali mesmo, sem cerimônia. Pouco depois ele se aproximou, meio constrangido, apontando para o mesmo coqueiro. Perguntou se podia dividir. Ela assentiu. Não trocaram nomes. Apenas dividiram o espaço exato onde o sol não queimava. Ficaram ali, lendo coisas diferentes, respirando o mesmo vento, como se aquele detalhe mínimo fosse suficiente para justificar o acaso. Foi ela quem comentou sobre o calor. Ele respondeu algo banal. E, de repente, estavam falando sobre livros inacabados, viagens improvisadas, músicas que só fazem sentido em dias quentes. Nenhuma pergunta invasiva, nenhuma promessa. Apenas frases que se estendiam além do necessário, como se ambos tivessem todo o tempo do mundo, mesmo sabendo que não tinham. Quando perceberam, a tarde já se dobrava lentamente. Levantaram quase juntos. Apenas seguiram lado a lado pela beira da água, pés molhados, passos fora de ritmo. Ela falou de coisas que nunca contou a ninguém. Ele ouviu como quem guarda algo frágil.
Ele falou de decisões adiadas. Ela não tentou resolver. O mar acompanhava tudo, indiferente e presente. Quando o sol começou a descer, pararam. O céu se abriu em tons que pareciam exagerados demais para serem reais. Eles se sentaram na areia, ombros próximos, mãos quase se tocando. Não houve beijo. Houve silêncio. Um silêncio confortável, raro, desses que não pedem explicação. Ali, sem dizer, ambos entenderam que aquilo era tudo. A noite trouxe vento. Caminharam até um quiosque simples, dividiram uma bebida gelada, riram de coisas pequenas. As luzes refletiam no rosto dela. Ele pensou que queria lembrar daquela imagem por muito tempo. Nenhum dos dois perguntou sobre o amanhã. O relógio avançou. A cidade começou a esvaziar. Caminharam de volta até a rua onde se separariam. Pararam. Ela sorriu primeiro. Ele respondeu. Houve um abraço breve, firme, suficiente. Um beijo na bochecha que carregava mais do que parecia. Sem trocarem contatos, seguiram direções opostas. Dias depois, ela voltou à rotina. Ele também. Mas algo havia mudado. Não uma saudade dolorida, nem arrependimento. Apenas a certeza de que, em algum ponto do tempo, o verão havia parado por um dia. Só para eles. E isso bastava. Aos domingos, sempre nós. O domingo amanheceu como tantos outros. Silencioso, com o sol entrando sem pressa pelas frestas da janela. Ela acordou sem expectativas, dessas manhãs em que o dia não promete nada além de passar. Tomou banho, escolheu uma roupa confortável, prendeu o cabelo de qualquer jeito. Era só mais um domingo. O café ficava a 2 quadras de casa. Pequeno, discreto, mesas de madeira claras e uma vitrine que refletia a rua tranquila. Ela gostava daquele lugar porque ninguém parecia ter pressa ali. Pediu o de sempre. Sentou perto da janela. Abriu um livro que já conhecia demais. Daqueles que se lê mais pela sensação do que pelas palavras. Foi quando ele entrou. Nada de especial. Nenhuma presença avassaladora. Apenas um homem comum, mochila nos ombros, expressão levemente distraída. Ele pediu café, esperou, olhou em volta. Quando se sentou, foi por acaso. A mesa ao lado da dela. Eles trocaram olhares breves. Um sorriso educado. Silêncio confortável. Minutos depois, ele comentou algo banal sobre o clima. Ela respondeu. Riram sem saber exatamente do que. A conversa começou assim, sem intenção, sem roteiro, sem promessas. Quando perceberam, o café já estava frio, e o domingo quase passando. No domingo seguinte, ela foi ao café sem pensar muito. Apenas porque era domingo. Ele já estava lá. Não se surpreenderam. Não perguntaram por quê. Apenas sorriram como quem retoma uma conversa interrompida. Sentaram juntos dessa vez, pediram café. Falaram sobre coisas pequenas. Músicas antigas, receitas que nunca davam certo, domingos que pareciam todos iguais. Era fácil estar ali. Não havia esforço, nem aquela ansiedade típica do começo. Eles não tentavam impressionar um ao outro, apenas eram. E isso, curiosamente, aproximava mais do que qualquer encanto planejado. A tarde avançou devagar. Pessoas entravam e saíam. Eles ficaram. Quando se despediram, foi simples. Até domingo que vem. E nenhum dos dois questionou. Depois disso, os domingos passaram a ter forma. Eles caminhavam pela rua depois do café. Falavam menos, observavam mais. Comentavam sobre casas antigas, árvores tortas, pessoas desconhecidas. Às vezes compravam pão fresco. Às vezes apenas sentavam num banco de praça. Ela percebeu que não sentia aquela inquietação típica dos romances que começam rápido demais. Com ele, tudo era lento e seguro. Ele percebeu que não precisava se esconder atrás de versões melhores de si mesmo. Ela gostava dele daquele jeito. Do jeito que esquecia palavras, que falava com as mãos, que ria no meio das frases. Não houve pedido oficial, nem conversa sobre o que somos. Apenas uma constatação silenciosa. Aos domingos, eram eles. O romance cresceu nos detalhes. No café que ele passou a fazer do jeito que ela gostava. No silêncio que não precisava ser preenchido. Na forma como ele sempre lembrava de comprar o doce que ela fingia não se importar. Ela passou a deixar um casaco na casa dele. Ele passou a saber onde ficavam as coisas na casa dela. Nenhum dos dois anunciou essas mudanças. Elas apenas aconteceram. Os domingos agora começavam mais cedo e terminavam mais tarde. Às vezes nem terminavam. Era amor sem espetáculo. Amor que não precisava provar nada. Houve dias difíceis. Cansaço, trabalho. Preocupações que não desaparecem só porque se ama alguém. Mas havia sempre o domingo. Eles não resolviam tudo. Apenas sentavam juntos. Às vezes falavam. Às vezes ficavam em silêncio. E isso bastava.
Ela percebeu que amor não era ausência de problemas, mas presença constante. Ele percebeu que felicidade não era euforia, era estabilidade. Um dia, sem data especial, sem motivo aparente, ela disse: "Gosto da vida assim." Ele entendeu exatamente o que ela queria dizer. Não houve declaração grandiosa. Apenas um sorriso demorado. Um beijo tranquilo. A certeza de que escolher alguém para dividir os dias comuns era talvez a forma mais honesta de amar. Os domingos continuaram. E com eles a certeza simples. Não era sobre o dia da semana. Era sobre a escolha.